Olá, turminha do sexto ano, tudo bom, galerinha? Espero que sim. Em nossa aula passada, nós abordamos sobre a formação de Roma. E em nossa aula, nós aprendemos que essa formação, a história, né, dessa formação, ela se baseia em duas versões: a versão lendária e a versão histórica. E aí, nós abordamos um pouquinho sobre cada uma dessas versões, porém, em nossa aula de hoje, nós continuaremos falando da história de Roma em, em sua fase da monarquia e da república, tá? E um pouquinho sobre as lutas pela cidadania. Se atentem aí ao módulo 9, a partir da página 353 a 359. E bora lá para a nossa aula, galerinha. Então, monarquia, a data que nós temos aí inicia-se aí de 353 a.C. até 509 a.C. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre a monarquia, a gente precisa trazer para vocês uma informação muito importante, gente, que as informações que se tem sobre a monarquia romana, elas são resultados de interpretação de lendas da época, ok? Então, o período monárquico ele é analisado, reconstituído com base em vestígios e ruínas arqueológicas. Então, o que se tem, né, de resgate são ruínas e vestígios. Então, o que nós temos aí? Uma mistura, né, do passado da monarquia, a gente tem uma mistura de ficção e realidade. Ficção e realidade se misturam em lendas e narrativas, cuja veracidade ainda é questionada por falta de provas e registros. Então, a gente precisa destacar para vocês isso, tá? Quando se fala de monarquia em Roma, a gente tem ainda esse pequeno detalhe, porque você tem uma mistura, né, de lendas ali e não temos provas ainda de todos esses fatos, então uma mistura do que é ficção e lenda na história da monarquia romana, tá? Então vamos lá. Segundo a tradição, Roma teria sido governada por sete reis. O primeiro deles foi Rômulo, conforme a gente viu na versão lendária, tá? E ele teria sido fundador da cidade. Depois de Rômulo, nós teríamos aí o Numa Pompílio, o Túlio Hostílio e o Anco Márcio, né? Esses foram latinos e sabinos. E aí os três últimos, eles foram reis etruscos que conquistaram Roma, né, lá por volta do século 7 a.C. Como eu falei para vocês, quem iniciou ali a fundação da cidade foram os latinos, depois vieram os etruscos e conquistaram a cidade. E aí o rei etrusco teria sido Tarquínio o Prisco. Ele realizou algumas obras públicas, né, grandes obras públicas. Depois veio Sérvio Túlio, ele dividiu a população de acordo com a fortuna que cada um tinha. E, por fim, teve o Tarquínio, né, o último dos sete reis, Tarquínio o Soberbo, e ele terminou o sistema de esgotos da cidade, denominado como cloaca máxima, que existe até hoje, tá? Esse sistema de esgotos que foi construído ali por Tarquínio. Na organização política, durante a monarquia, a gente tinha um rei que era eleito para desempenhar várias funções. Entre elas, ele era um chefe político, ele era chefe militar, religioso e jurídico. Então, ele acumulava essas funções. E o cargo do rei era vitalício. Ele começava, né, a sua atividade de rei e ficava até o fim de sua vida. Só que o poder do rei ele não era ilimitado, porque haviam outros grupos, né, de pessoas encarregadas pelo funcionamento político romano. Então, além do rei, você tinha um senado, que também era chamado de conselho de anciãos. Esse senado ele era composto por chefes das famílias, de grandes famílias, tá? E a função do senado era indicar o rei para ser aprovado pela Assembleia. Então, o Senado indicava ao rei que ia ser aprovado pela Assembleia. O Senado ele podia vetar ou aprovar leis, além de também auxiliar e controlar o rei, tá? Então, o rei não era aquele rei com poder absoluto, que podia fazer tudo que ele quisesse a hora que ele bem entendesse. Não, tá? O rei tinha, sim, um poder que era limitado por
por conta dessas pessoas, desses grupos também que participavam da política romana. Além do Senado, como a gente já falou, você tinha uma assembleia, que é chamada de Assembleia Curiata, que, por sua vez, essa assembleia era formada por patrícios, que era um dos grupos da sociedade romana, tá? Esses patrícios que participavam da Assembleia Curiata, eles participavam em idade militar, e eles que aprovavam a escolha do rei. Então, o Senado indicava o rei, mas era a Assembleia Curiata que aprovava essa escolha. Em Roma, os patrícios eles eram classificados em 30 grupos, chamados cúrias, unidades religioso-administrativas, que reuniam vários gens. Os gens, gente, eram grupos familiares, tá? Não esqueçam disso. E sobre a organização da sociedade romana nesse período. De acordo com a tradição, Rômulo, que foi o primeiro rei, né, de Roma, ele teria dividido a sociedade romana em 2 grupos. Você tinha os patrícios e os plebeus. Os patrícios era o grupo mais rico da sociedade, tá? Eles eram formados por famílias ricas, ligadas por laço de parentesco, e eles eram grandes proprietários rurais. Eles tinham as melhores terras, possuíam direitos políticos, né? E eles que cuidavam, administravam, tinham os melhores cargos na sociedade. E eles se consideravam descendentes dos fundadores de Roma, tá? E aí o outro grupo eram os plebeus. A gente já entendeu quem eram os plebeus, né, galera? Os plebeus eram um grupo mais pobre, uma maioria da população. Eles eram formados de pequenos agricultores, artesãos, estrangeiros e comerciantes. Todos eles eram considerados plebeus. E eles não tinham nenhum direito político, mesmo se fossem ricos. Você podia ter ali um comerciante, né, que era um plebeu que num tempo aí teria ficado rico, mas ele continuava sem direito político, sem participar da política. E aí, mais tarde, durante a monarquia, vai se formar outros 2 grupos dentro da sociedade, que é os clientes e os escravizados. Os clientes, eles eram homens livres, eles eram dependentes dos patrícios, porque eles prestavam serviço para os patrícios em troca de proteção ou até de um pedaço de terra para que eles pudessem cultivar. Então, apesar de serem homens livres, eles dependiam do grupo social patrício. E aí tinha um outro grupo também, que era o grupo dos escravizados. Esse grupo eram pessoas que haviam perdido a sua liberdade por dívidas, né? Então, eles se tornavam escravos por dívidas. Podiam ser também os prisioneiros de guerra, certo? E esse grupo ele se tornou muito numeroso a partir das expedições militares. Quando Roma começou a conquistar muitas áreas territoriais, né, que Roma ficou muito grande, cada vez mais o número de escravizados aumentou, porque cada área que eles conseguiam conquistar, os prisioneiros de guerra se tornavam escravos no território romano, conforme a gente vai estudar mais adiante, tá? E aí vem a queda da monarquia. Por que ela vai acontecer? O rei Tarquínio, como eu disse a vocês, esse último que era chamado do soberbo, ele vai ser deposto, ele vai ser retirado. Por quê? Ele começou a governar Roma de forma despótica, né? Ele começou a governar realmente querendo se impor, estar acima do Senado, da Assembleia. Vocês viram que o rei não tinha poder ilimitado. Tinha um Senado que estava ali, ó, de olho no rei, e tinha uma Assembleia que aprovava a escolha do rei. E aí, como ele tomou essa postura meio despótica, né, começou a se mostrar muito poderoso, os patrícios, que faziam parte da Assembleia, começaram a ficar muito irritados com esse rei e perceberam que cada vez mais eles estavam participando menos do governo. O rei estava crescendo em poder e estava diminuindo o poder político dos patrícios. Com isso, os patrícios eles vão estabelecer a república e por meio de um golpe de Estado, né, organizado pelo Senado. O Senado vai ajudar os patrícios a dar um golpe, derrubar o Tarquínio. E com a instalação da república, os patrícios derrubam os reis etruscos, né, os etruscos, e eles assumem o poder político. E finalmente aí os etruscos, esses últimos reis, saem, e aí os patrícios assumem de vez a política dentro de Roma. Assumindo a política dentro de Roma, os patrícios eles não vão se transformar em reis, mas aí nós vamos ter uma nova forma de política, que é a república. Então,
Roma também vai ter uma fase de república, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa República Romana, que vai de 509 a.C. a 27 a.C. Quando eles tiraram do trono o rei Tarquínio Soberbo, os senadores, tá, que eram aquele conselho de anciãos, eles realmente começaram a governar Roma. Eles não escolheram um rei, o Senado começou realmente a governar Roma. E aí, quando o Senado começou a governar Roma, né, por meio dessa nova república, dessa nova forma de governo, a república, os registros escritos eles passaram a apresentar mais informações exatas. A gente viu que durante a monarquia tudo era muito lendário, né? Alguns relatos estão lá na ficção, então mesmo eles tendo os vestígios arqueológicos, mas eles não têm registros escritos com tanta exatidão, mas sim as lendas que são mais que se destacam durante a monarquia. Já durante a república, esses senadores eles terão cuidado de ter documentos que apresentam mais informações para os pesquisadores com mais exatidão, certo? Sobre a história política de Roma. E aí, preservando para gerações futuras a história de Roma. Então, foi por causa desses senadores que a história de Roma, nessa fase, vai se preservar, né? E a história do Império e também dos povos que eles conseguiram conquistar ao longo das conquistas militares. E durante a República, como era a organização política? A gente viu lá durante a monarquia, né? E agora nós vamos ver agora durante a República como ficou essa organização. Na República, as funções que antes elas eram desempenhadas pelo rei, elas passaram a ser desempenhadas pelo aquele grupo patrício, né? Pelos patrícios. E aí os patrícios puderam controlar todos os cargos públicos, né? Todos os cargos públicos ficaram nas mãos dos patrícios. E a configuração política de Roma ficou dessa forma. Você tem agora o consulado. Lembrem que lá durante a monarquia você só tinha ali dois grupos, né? O Senado e a Assembleia, que participavam dos patrícios. Agora, durante a República, você vai ter uma outra forma de organização. O consulado, ele buscava evitar que o poder político ele ficasse concentrado em uma única pessoa, como era durante a monarquia, tá? E aí, nesse consulado, os patrícios elegiam dois cônsules que acabavam ocupando esse cargo de liderança num prazo de 1 ano. Então, aí, esses cônsules governavam durante 1 ano e depois outra dupla, né, seria escolhida. E aí tinha também, durante a República, a Assembleia. Seus representantes no início da República eram os patrícios, que eram escolhidos pelos cidadãos de Roma. E eles tinham duas assembleias agora, nessa fase da República, a Curiata e a Centuriata. A Curiata, também chamada de Curial, ela apoiava-se em fundamentos tribais. E a Assembleia Centuriata apoiava-se em bases militares. Então, você tinha uma Assembleia que tinha ali os fundamentos ainda daquela formação, né, que vinha da oralidade, as regras que iam passando, né, por forma oral, de pessoa para pessoa. E agora, na Assembleia Centuriata, você tinha um fundamento mais com as ideias militares, tá? Bem, e aí você tinha também o Senado. O Senado era um órgão mais importante. E ele era composto por membros vitalícios, ficavam até o fim da vida. E eles que decidiam todas as questões políticas e militares, e eles compunham a magistratura. Apesar dele ser um órgão consultivo, na prática, né, o Senado era para ser um órgão consultivo, na prática eles tinham amplos poderes, em razão de sua influência e, né, na influência deles na tomada de decisões nos demais órgãos. Então, o Senado acabava tendo um poder muito amplo, tá? Apesar dele mostrar ali que era só um órgão consultivo e tal, eles conseguiam influenciar todos os demais órgãos em decisões importantes. E aí, por fim, a gente tem a magistratura, que foi outro órgão político instaurado durante a República Romana. O poder executivo era exercido por magistrados. Esses magistrados, o que eles faziam, gente? Eles cuidavam de obras públicas,
dos impostos, da arrecadação de impostos. Eles também cuidavam da conservação da cidade, da conservação pública. E aí, nós vamos destacar as seguintes magistraturas, né? Nós vamos ter os pretores. Esses pretores, eles administravam a justiça. Vamos ter os questores. Os questores eram aqueles que cobravam os impostos, né? E também eram responsáveis pelas finanças públicas. Então, quando se falava em cobradores de impostos, em Roma você tinha os questores. E você tinha os censores, que cuidavam do recenseamento da população. Veja como isso também nos influenciou, né? Porque até hoje os nossos governos fazem o censo, né? Contabilizando a população, vendo a questão aí da escolaridade, do acesso a bens, né? Como anda o comportamento das famílias. Então, lá em Roma, você tinha os censores que cuidavam desse recenseamento da população, cuidavam, né, dessa contagem da população, da vigilância e também cuidavam dos costumes públicos. E os edis, eles eram responsáveis por diversos aspectos da vida da cidade, como o abastecimento, a organização das festas e até eles cuidavam do policiamento da cidade. Então, gente, os magistrados, né, eles tinham uma importância muito grande e, por ter uma grande extensão, o território romano realmente precisava de todos esses grupos aqui para que pudessem organizar a política na sociedade na época. E aí nós vamos ter também um órgão conhecido como ditadura. A ditadura ela funcionava em época de guerra ou em época de uma crise muito grave, tá? Em época de guerra ou crise grave, o Senado ele escolhia um ditador. Aí sim, esse ditador ele teria amplos poderes para governar por 6 meses, durante a fase da guerra ou durante o período de crise. Se tivesse uma crise, eles escolhiam um ditador para governar. Nessa imagem aqui você tem uma corte judicial na Roma Antiga. Entre os magistrados, os pretores cuidavam da aplicação das leis. Então, os magistrados, a gente viu ali os pretores, questores, né? Os censores e os edis. Todos eles eram magistrados e cuidavam realmente da cidade. Então, repare que na organização política inicial do período republicano, a gente não viu em nenhum momento toda a população romana envolvida, tá? Os plebeus, eles não tinham direitos na mesma medida que os patrícios, que ocupavam os altos cargos da república. Então, assim, mulheres e escravizados também se viam excluídos da política. Então, gente, os plebeus continuaram meio que sendo ignorados, né? A gente viu que lá no período da monarquia, eles não tinham participação política, mesmo aqueles plebeus ricos. E durante agora a fase da República Romana, os plebeus continuaram numa situação muito semelhante, tá? Sem participação, sem direitos políticos e tendo que pagar impostos, tendo que fazer tudo, mas sem direito político algum. E aí, essa república recém-fundada, portanto, ela atendia exclusivamente ao interesse de quem? Dos patrícios, dessa classe mais rica. Ou seja, ela se distanciava do seu real significado, porque o real significado da república não era esse, tá? A coisa de todos, pois se tornou a coisa dos plebeus. Então, o que era defendido dentro da República Romana? O interesse dos plebeus, não era o interesse de todos. Os plebeus que tinham uma condição financeira muito inferior, eles eram obrigados a trabalhar, a lutar, a pagar impostos, porém, sem nenhum direito. Olha só. Então, assim, o que era para pagar, eles pagavam. Trabalhar, eles trabalhavam. Mas na hora de dizer assim, eu posso participar da política, eu posso votar, eu posso escolher, não, eles não tinham direito. Além disso, Roma tinha uma outra questão, eles não tinham leis escritas ainda. Então, por não existir leis escritas, né, isso favorecia muito os patrícios. Então, eles podiam manipular as leis a qualquer hora, eles alteravam a hora que eles quisessem, bem entendesse, porque as leis eram orais, né, de acordo com a vontade deles. Então, essa questão das leis não serem escritas nessa fase da história de Roma prejudicou muitos plebeus, porque uma hora você tinha uma lei que ali, né, se o patrício
sentisse que aquela lei poderia prejudicar, ele mudava a lei, porque era uma lei que não estava escrita, não estava registrada. E eles alteravam as leis no momento que eles entendessem ali que podia prejudicá-lo. Então, isso era um favor, isso era um fator muito complicado para o povo romano, especialmente os plebeus, né? Não para os patrícios, mas para os plebeus pobres, sim. E aí vem as lutas pela cidadania. Porque o período da República Romana ele foi marcado por muitas conquistas territoriais, tá, gente? Então, os soldados, né, ficaram ali numa fase da história praticamente atendendo esse pedido, né, dos grupos elitizados, que era tornar Roma uma cidade-mundo. Então, conquistar territórios era ali a função dos soldados. E aí, durante essas campanhas militares, os plebeus que participavam do exército, eles perceberam que o exército romano dependia da participação deles para ter sucesso, né, nessa empreitada de conquistar mais terras. Aí os plebeus se atinaram e tiveram uma ideia. Bem, se eles dependem tanto de nós, a gente pode lutar por nossos direitos. Porque se não formos nós que vamos para a frente de batalha, dentro do exército, lutar, eles não vão ter territórios para eles, que eles tanto querem. E aí, Roma precisava de plebeus, que eram os soldados, que lutavam nas guerras, e os trabalhadores que acabavam pagando todos os impostos, né, para manter a sociedade funcionando. E os patrícios não tinham como se sustentar. Os patrícios começaram a perceber que não se sustentavam sem esses soldados, e não se sustentavam sem pagamento dos impostos deles, porque os plebeus é que trabalhavam e mantinham praticamente os patrícios ali, ó, na sua estabilidade, né, no seu conforto. E aí, durante 200 anos, os plebeus e patrícios, eles se viram envolvidos em reivindicações e negociações. Então, os plebeus, eles perceberam que se os patrícios precisavam tanto, né, do trabalho deles, precisavam tanto da força, da luta deles nas batalhas, então os plebeus disseram, ó, se nós não trabalharmos, se nós não formos para as guerras, quem está realmente prejudicado, quem vai se prejudicar com tudo isso são os patrícios. Então, minha gente, o que os plebeus fazem? Vamos cruzar os braços. Porque a gente não tem direito algum e temos que trabalhar, temos que ir para a guerra, vamos cruzar os braços. E aí, gente, aproveitando desse momento, né, que Roma estava ameaçada por muitos inimigos, porque tinha ampliado muito as suas fronteiras, os plebeus se retiram da cidade e vão para um monte, né, chamado Monte Sagrado, deixa a cidade totalmente deserta, e aí os patrícios ficaram desesperados, porque eram os plebeus que cuidavam da segurança da cidade, das fronteiras, e esses plebeus que faziam todo esse serviço fogem lá para o Monte Sagrado e deixam Roma deserta. Então, os patrícios entram em desespero. Cadê esses homens e tal? Então, é um desespero total. E aí, os patrícios ameaçados, com medo, né? Porque os plebeus é que cuidavam de todo esse trabalho aí, eles se viram obrigados a atender as reivindicações plebeias e criar uma chamada magistratura do tribuno da plebe. Com essa pressão, né, os plebeus perceberam que cruzando os braços, ficando sem trabalhar, não indo para as fronteiras, cuidar da cidade, eles perceberam que só assim eles poderiam abrir uma negociação para também terem alguns direitos. E aí os plebeus começaram a conseguir, a partir dessa magistratura, algumas conquistas. Vamos ver algumas delas. Ó, o tribuno da plebe foi uma conquista dos plebeus, que era representante do manifestado por eleitos pelos plebeus. Então, quem elegeu o tribuno da plebe eram os plebeus, tá? Com poder de veto sobre decisões de governo que prejudicassem a plebe. Ele não podia ser preso ou punido pelo Estado. Então, havia ali o tribuno da plebe que era eleito por plebeus, tá? Esse representante era eleito entre os plebeus. E ele tinha o poder de veto sobre algumas decisões do governo que pudessem prejudicar os plebeus. Então, havia um representante agora dos plebeus dentro da política, certo?
e esse representante dos plebeus era eleito pelos próprios plebeus, ok? E esse representante agora podia vetar algumas decisões do governo que pudessem prejudicar os plebeus, tá? E ele também não podia ser punido ou preso pelo Estado. Outra conquista foi a lei das 12 tábuas. Então, as leis orais, chamadas de leis consuetudinárias, elas passaram a ser leis escritas. Os plebeus disseram, olha, as leis orais vocês mudam a hora que vocês querem, né? Uma hora vocês acordam e querem mudar a lei, e aí a gente se prejudica. Agora não, agora nós queremos que essas leis sejam escritas, registradas. Dessa forma, os plebeus entenderam que poderiam garantir os seus direitos, porque estava escrito, estava registrado. E aí eles se livrariam das interpretações das leis orais, porque muitas vezes os patrícios criavam uma lei oral e faziam uma outra interpretação também da lei. E aí isso prejudicava os plebeus. E com a lei escrita, não, certo? E aí eles perceberam que precisavam que as leis fossem, sim, escritas e não só orais. Veio também outra, a lei da Canuleia. A lei da Canuleia, ela permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, que era proibido, tá? Casamento entre patrícios e plebeus. Eleição de magistrados plebeus. Os plebeus passaram a ter o direito de ocupar cargo da magistratura romana. Lembra lá daqueles cargos? Os pretores, questores, que cobravam impostos, os censores, os edis. Então, os plebeus também podiam agora participar dessas magistraturas. Podiam ser um questor, né? Podiam ser um pretor, podia ser um censor. Então, foi uma luta e eles conseguiram esse direito de poder participar da magistratura de Roma, tá? A lei Licínia. Essa lei Licínia, ela vai aprovar a abolição da escravidão por dívida. Isso vai ser muito importante, porque muita gente acabava sendo escravo por dívida e com essa lei estava proibida a escravidão por dívida. Isso não significava que os escravizados por dívida eles seriam libertos, não. Essa lei só passou, gente, a valer depois que ela foi aprovada, escrita, tudo bonitinho. Quem havia, né, sido escravo antes da lei continuou como escravo, infelizmente, mas aí que ele disse que a lei não tinha efeito retroativo. Para quem era escravo antes, continuou como escravo, mas depois da lei não poderia mais existir escravos por dívidas, tá? Isso agora estava em lei. Também nós temos outra conquista dos plebeus, o plebiscito. As leis votadas pela Assembleia da Plebe passaram a ser válidas para todos. Era a vontade do povo manifestada por meio do voto, que era o plebiscito. Então, o plebiscito aí, você tem a vontade da maioria, né? E aí essas leis eram votadas pela Assembleia da Plebe. Com essas conquistas, gente, os plebeus eles aumentaram sua importância política na República Romana. Entretanto, o mundo dos patrícios e o mundo dos plebeus pobres continuavam distintos, tá? A não ser para os plebeus ricos, que passaram a usufruir ou ter mais privilégios, que antes eram restritos só para os patrícios. Então, podendo se casar com uma patrícia e elevar-se dessa forma socialmente. Então, mesmo com todas essas conquistas, quem mais conseguiu direitos foram os plebeus, que eram os plebeus ricos, né? Porque a gente viu que tinham plebeus ricos que não tinham direitos políticos. Os plebeus pobres continuaram amargando ali algumas dificuldades, mas aí a gente tem o início das conquistas, né, para a classe plebeia. Ok, gente? Então é isso. Falando sobre Roma, nessa fase da monarquia, nessa fase da república, temos todos esses detalhes e se tiverem dúvida, voltem, né, à nossa videoaula e estejam atentos, porque nós teremos aula também, deixaremos a aula gravada na nossa plataforma, faremos retomada ao vivo e agradeço, viu, gente, a participação de todos vocês. Um forte abraço, bons estudos e tchau, tchau, galerinha.